Boa noite. Amém. Tá fraquinho, estão me ouvindo? Boa noite, a paz do nosso Senhor. Amém. Agora sim. Mais uma vez, com muita alegria, muito temor, nos encontramos aqui na casa do Senhor. E vamos começar já orando o nosso texto de hoje. Pode se assentar, pode ficar em pé se quiser. Mas o texto está em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. E é uma palavra de crente. É aquela palavra que a gente tem até decorada no coração, né? Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, afiada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, os pensamentos e as intenções do coração. Amém? A presença de Deus é muito forte nesse lugar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Te glorifico, te bendigo, porque a Tua presença é real. A Tua presença estremece a nossa carne, estremece os ossos. Obrigada, Senhor, por isso. Você, assim como eu, é alguém que se preocupa muito? Ou já foi muito preocupado? Está pedindo ao Senhor para mudar? Né? O pessoal já denunciando aí do lado. Esses últimos dias, eu comecei com uma medicação nova e o Senhor me colocou mais tempo para orar. Porque no começo da medicação, ela causou insônia. E aí, eu acordava tipo 2 da manhã, 3, e não dormia mais. E aí, então, gerou uma certa angústia, um cansaço. E eu falei, quer saber, Senhor? Vou orar. E comecei a aproveitar esse momento de silêncio, de paz, e buscar o Senhor mais profundamente, e pensando nas intenções comuns, e pensando naquilo que eu poderia colocar ali naquele tempo. Mas teve um dia que o Senhor me pegou. Porque a gente vai orando pelos outros, né? E aí teve um dia que ele me falou, hoje é com você, né? E ele me levou num momento, gente, Deus é assim. Lembra que Jesus, ele ensinava por parábolas? Porque parábolas eram parábolas comuns da época. Então ele falava do pasto, né, dos pastores, da dracma, da videira, tudo coisas que eram comum ao povo. E da mesma forma ele faz com a gente. Então, uma coisa que o Senhor sempre usa para falar comigo de forma pessoal são os meus conhecimentos do dia a dia. E eu lembro que quando eu comecei minha segunda faculdade, que era uma faculdade
totalmente diferente do que eu tinha feito. Eu tinha feito educação artística, teologia, e aí eu fui estudar fisioterapia, algo totalmente diferente. E eu me deparei com aulas de anatomia, e a Mônica deve ter estudado, né, Mônica? Que estudou educação física, e tinha uma matéria que eu acho que você vai lembrar, do comecinho, que chama Origem e Inserção dos Músculos. Gente, pensa no sofrimento, porque a gente não decora só o músculo, a gente tem que saber onde ele nasce, onde ele se insere, onde ele morre e o que ele faz, né? Porque senão não dá, né? Nem para ser educador físico, nem para ser fisioterapeuta, sem conhecer músculo. E o Senhor me lembrou da agonia que era. Eu vou tirar o óculos, porque, gente, ou eu leio ou enxergo vocês. A idade é assim. Então, e eu lembro da agonia que era eu ficar estudando e decorando essas coisinhas, e parecia tão grande aquilo, parecia um problemão. Mas o Senhor me ensinou usando essa analogia. Ele falava assim ao meu coração: músculo serve para quê? Para movimentar, né, Mônica? Para movimento. Mas dá para movimentar músculo se não tiver uma estrutura? Músculo é carne, gente. Imagina aquela carne lá em cima da pia do almoço de domingo. Então é assim, ele tem uma origem, que é onde ele nasce, e ele tem uma inserção, que é onde ele se encerra. E no meio disso, a partir disso, a gente sabe para que ele serve. E o músculo, ele está inserido, a maioria deles, nos ossos. O esqueleto, ele é a estrutura. A principal função do esqueleto é a estrutura. Então, presta atenção. O Senhor me falou assim: Sandra, você sem estrutura é como um músculo sem osso. É um monte de carne que não tem nem movimento se não estiver inserida no lugar certo. A gente não cumpre aquilo que Deus nos chama para fazer, a nossa função para a qual nós fomos criados, se não estivermos inseridos na estrutura, que é o próprio Senhor. Amém? Então, nós temos origem na estrutura de Deus. Nós nos encerramos, o nosso destino não é predestinação, eu estou falando de destino. A nossa escolha é se encerrar em Deus. Para quê? Para que um dia a gente possa ter uma vida eterna com o Senhor. Amém? O próprio Deus diz na palavra que Ele conhece a nossa estrutura. Esses dias eu ouvi uma piada, não vão achar que eu sou feminista, da pastora Thalita Pereira. Vocês conhecem? Ai, gente, eu amo aquele sotaque dela pregando, ficou horas ouvindo. Então, ela falou assim: gente, mulher é muito forte, porque nós fomos criados do osso, da costela. Quem foi criado do barro foi o homem. Brincadeira. Nós saímos do mesmo lugar e nós fomos com uma estrutura pó.
ao qual o Senhor, com a sua misericórdia, soprou a pneuma, o ar do Espírito que nos deu a vida. Mas a nossa estrutura é frágil. Só que, uma novidade para você que não sabe, a partir de Jesus, o corpo, a estrutura de Cristo, o sangue de Cristo, nos deu uma nova possibilidade. Nós somos pó, estrutura de pó, porém inseridos no corpo. No corpo de quem? No corpo de Cristo. Nos ossos de Cristo. Sabe qual a função mais importante do osso fora da estrutura? Eu acho que essa talvez seja a novidade. Ele fabrica o sangue, né, Mag? Ele fabrica as células sanguíneas. Isso é incrível, gente. Porque a estrutura do corpo, que é Cristo, fabrica. E abriu mão até a última gota do sangue, para que nós, carne, músculo, pudéssemos estar inseridos e cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Você já viu? Talvez, eu vou te perturbar, Mônica. Já tenha visto uma avulsão do músculo, quando o ligamento, o tendão se rompe, ele se desliga e o músculo, na mesma hora, perde a função. Ele encolhe e perde a função. Você não levanta o braço se for o bíceps. É interessante? É. Mas aí vem a parte mais difícil. Tudo é lindo até aí. Mas o Senhor, Ele quer mudança. O Senhor, Ele espera por mudança. E aí vem esse texto de Hebreus, que é um calo no sapato. Não é fácil. Por quê? Porque ele diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não é qualquer livro. Eu já li muito. E nenhum livro me confrontou, me constrangeu, me jogou no chão como a palavra de Deus. E aí ele fala assim: tá bom, você já é carne inserida, músculo inserido na estrutura divina do Senhor através de Jesus Cristo. Amém? Estamos lá. Então, se você é, permita-se ser ferido pela palavra. Porque ela é espada de dois gumes, ela fere, ela divide e ela expõe. Ela expõe tudo que está em nós, o melhor e o pior. O melhor que normalmente não é nosso e o pior do pó. E aí, lembra de um tempo atrás, o Gé vai lembrar de um louvor que virou pagode, que virou, gente, tocou tanto, até sei lá o que aí, chachado. E eu tinha pavor, porque ele dizia assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha e sara todas as feridas. Eu chegava nessa parte e nem cantava. Pedia a Deus para mexer na estrutura. Olha só o que aconteceu com Jó. Jó é famoso por isso. Jó teve a sua estrutura tocada.
Mas a estrutura de Jó era a família, o dinheiro, a saúde. Não. Jó, ele tinha tudo isso porque ele entendeu que se ele buscasse o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos seria acrescentado. Porque como nós somos pó, nós temos dentro de nós um vazio existencial de base. Toda vez que você estiver se sentindo vazio, dá uma coladinha na estrutura, porque está longe. E nós temos uma necessidade de estrutura, nós seres humanos. A Érica, que estudou psicologia, sabe do que eu estou falando. É necessário. Então, aí a gente tenta estudar, ter um emprego, ter uma família, ter uma casa, ter um carro, melhorar o emprego, viajar. Tudo isso é uma alma faminta. Mas é uma alma faminta do quê? De Deus. Mas ela nem sabe. Então ela tenta tudo isso. Jó não. Jó, ele era fiel. E ele tinha tudo aquilo porque Deus permitiu que ele tivesse. E permitiu que fosse tocado. E Jó, e toda vez, gente, que você estiver passando de nível na sua vida espiritual, presta atenção, dói. Porque fere. Toda vez. E toda vez que o demônio fizer a proposta para o Senhor, deixa eu tocar, para ver o que fica, você vai sentir uma angústia do tipo, por que Deus? Toda vez que você se sentir tentado a perguntar, por que Deus? Cuidado. Existe alguém tentando mexer, não no seu dinheiro, não na sua casa, não na sua família, mas naquela relação de origem e destino. Ele vai tentar, ele não queria ferir Jó, ele queria afastar Jó. Do quê? Da estrutura. Então, a palavra vem e nos diz, olha, quer passar de nível? Quer parar de tomar leitinho? Comer um arroz, feijão? Um caldo de mocotó, como meu marido fala? Da palavra de Deus, saiba que não é fácil. Pois ela vai te ferir. O Senhor, Ele vai te rasgar por dentro. Porque Ele permite a ferida, mas Ele sara. Ele a cura. Aí o pessoal da enfermagem é assim. O pessoal da enfermagem acha lá uma feridinha com pus, né, Magri? Necrosando, pequena. O que eles fazem? Debridam. Abre a ferida. Porque só cura se abrir. Abrir e tirar todo o pus. Abrir e tirar toda a necrose. Aí a enfermeira, você fala, enfermeira é um ser de outro mundo, né? Ela fala, olha que bonita, essa ferida está vermelha, está carne viva, porque ali ela vai sarar, ela vai começar de novo, ela vai cicatrizar. Então, a gente não pode ter, a gente não tem como crescer no ministério, na palavra, louvor, como família, como pai, como mãe, se nós não permitirmos que o Senhor nos fira com a sua palavra. Amém? Está triste? Está difícil ouvir?
Não, eu tomo a bronca e repasso. Já falei. Se veio para mim, serve para os irmãos. Ele diz que separa juntas e medulas. E eu acho incrível isso. Juntas e medulas, gente, é a articulação e o líquido que tem lá dentro. É o famoso caldo de mocotó. Quem come caldo de mocotó come uma especiaria que é tirada do pé do boi. E vocês já viram preparar? Alguém sabe preparar? Gente, é uma aula de anatomia. E aí, o João falou para mim, se eu soubesse, uma vez ele falou, que você não come. Eu falo que é caldo de medula óssea. Eu não como. A anatomia me tirou alguns pequenos prazeres. Eu não como nem coração de frango em churrasco. Eu olho e falo, esse daí tem a horta. Perdi o prazer. Ele falou assim para mim, se eu soubesse, eu nem casava. Não confio em quem não gosta de caldo de mocotó. Mas amei. Então, não dá para separar. Eles cozinham tudo junto para conseguir retirar o caldo. Ou seja, a palavra de Deus é a única que tem o poder de separar tudo em nós, de enfraquecer a nossa carne, a nossa alma, os nossos desejos e colocar um espírito pronto. Amém? E hoje eu pedi licença até para o pastor, pedi as orações, porque diante desse texto, Deus me pediu algo diferente. E eu vou te falar que não está fácil de fazer. Mas Deus, falando de estrutura, de mudança, de permitir ser ferido pela palavra, para que as feridas sejam curadas, Ele me pediu um testemunho. E eu vou te dizer que em 17 anos falando, eu nunca testemunhei isso. Mas eu vou contar um pouquinho da minha vida de infância para vocês, para vocês entenderem como a gente busca a estrutura, como a estrutura do Senhor, ela precisa ser esse alicerce, esse lugar onde nós começamos todas as coisas. Por isso eu peço que você possa acolher com muito amor essa história. E eu espero que ela possa causar o efeito que eu tenho, que o Senhor almejou quando me pediu isso. Amém? Você pode, antes de tudo, glorificar o Senhor e aplaudir, porque Ele é Deus, Ele está nesse lugar, e todas as coisas são para a glória e honra do nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Não fiquem tristes com a história, porque ela é curada aos pés da cruz. Ela está lá, com o sangue vertido em cima dela. Mas é só para que a gente entenda o quanto uma família estruturada no Senhor faz toda a diferença. Não é qualquer estrutura. Entende?
qualquer estrutura que a gente levanta pode cair. Mas, assim como Jó, quando a estrutura, ainda que ele questionou, ainda que ele chorou, ainda que ele se chateou, e Deus fez umas 70 retóricas para ele, para mostrar quem ele era, ainda assim a estrutura de Jó era o Senhor. E vai ser a nossa amém. Vamos nos esforçar para isso. Pedir também permissão para minha família, porque expõe a todos, tá bom? Então, eu vim de um lar até então estruturado aos moldes humanos. O meu pai e minha mãe, ali quando eu lembro de criança, nos dava tudo que a gente precisava. Meu pai era funcionário de uma empresa que o pastor Léo conhece bem, e minha mãe, dona de casa, ela tinha uma herança, ganhou uma casa. Então, nós tínhamos casa, carro. Meu pai tinha um bom emprego. E meu pai tinha um bom emprego. Nós tínhamos convênio, geladeira cheia. Nós tínhamos lazer. Íamos sempre ao clube da empresa. E eu comecei aos 5 anos de idade ter um pesadelo. Eu sonhava assim. Meu pai, ele tinha uma mala de viagem, daquelas antigas, verde, bonita. E eu sonhava que a gente não participava de igreja, de nenhum contexto religioso. Eu sonhava que um demônio entrava em minha casa, colocava meu pai dentro daquela mala e levava embora. Gente, eu era muito nova e eu lembro desse sonho como se eu tivesse sonhado ontem. Para vocês verem os cuidados de Deus com as nossas vidas. E esse sonho se repetia. E meu pai começou a beber. Eu vou só beber um pouquinho de água. Vai glorificando a Deus. Glória a Deus. Então, meu pai começou a beber, saiu de casa. Saiu de casa, não. Perdeu nossa casa. Perdeu tudo que a gente tinha. Vou falar bem resumidamente, para não estourar o tempo. Mas nós fomos morar de aluguel em 3 cômodos, com o colchão da minha mãe, o fogão. Era tudo que a gente tinha. E eu e meu irmão 4 anos mais velho que eu, hoje é professor de teologia em universidade, ficou 1 mês em Israel estudando, tudo que Deus fez depois. Mas nós fomos morar nessa casa e meu pai, como ele vivia aquele momento, parou de pagar o aluguel. E o dono da casa falou o seguinte para minha mãe: mãe, Luzia, eu espero você poder pagar o aluguel, mas eu não quero mais esse homem aqui, chegando bêbado no meu quintal. Minha mãe mandou ele embora. Ficamos eu e meu irmão. Na época eu tinha perto de 7, o meu irmão é 4 anos mais velho. A gente ficava em casa sozinho,
para minha mãe trabalhar. A gente não tinha comida, não tinha gás, não tinha nada. Minha mãe não comia mistura no trabalho para trazer para a gente comer. Os amigos dela no trabalho juntavam o pão do café da tarde e davam para ela trazer. Eu saí de uma vida que até então parecia estruturada para esse lugar. Passando um tempo, minha mãe conheceu um homem. Começou a namorar e ele veio morar com a gente, meu padrasto. Minha vida ficou pior ainda. Aquele homem invocou comigo de uma forma. Eu não podia tomar banho, que ele ficava me espiando. Eu não podia ter liberdade nenhuma em casa aos 7 anos. Ele tirava a roupa da minha boneca para me mostrar como era uma mulher nua. A minha casa era um ambiente que eu não sabia mais o que era, cheio de fita pornográfica, um lugar insuportável, quase que sufocante. Eu não falava para minha mãe as coisas que ele fazia, que ele tentava, porque eu não queria entristecer o coração dela. Minha mãe vinha de uma história muito triste. O pai dela se suicidou na frente dela aos 12 anos, quando ela tinha 12 anos. Então, assim, eu queria poupá-la da dor. Mas eu não tinha maturidade para aquilo. Então, eu entrei no esporte, até o Pedro fala, né? Eu me dediquei tanto, eu fui federado em basquete. Mas porque eu não queria estar em casa. E aí eu comecei... Gente, quando eu falo que eu gosto de ler, não entendam como se eu estivesse contando vantagem. É que, no meio de tudo aquilo, eu comecei a ler para fugir. E virou uma doença na minha vida. Eu estudava de tudo que você pode imaginar. Se eu falar para vocês que no meu 7º ano eu fiz um curso de mecânica, vocês acreditam? Eu estudei para desmontar um motor na feira de ciências. Mas era uma fuga. Estudar é bom, gente. Mas tudo que é demais é doença. E eu, por não saber como lidar, graças a Deus me refugiei aí. Porque eu poderia ter começado a beber, usar drogas, sei lá. Meu irmão foi por esse caminho. E aí, chegou a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, fazia curso técnico, e terminando o curso, eu prestei educação artística, que era o que dava para eu fazer. Aí fiz artes, me envolvi com o povo do teatro. Nesse momento, minha mãe se converteu ao catolicismo. Foi para a igreja e eu ia com ela. Só que eu estava ali, ouvindo começar a falar de Deus, querendo saber quem era. Me deu ouvi que existia um Jesus que morreu por mim, me deu um reviravolta. E eu queria saber quem era. Então, eu ia para o mosteiro ali em Itapecerica da Serra, fazer retiro de silêncio, só para poder entrar na biblioteca dos Boldes. E eu li lá
patrística, Os Padres do Deserto, filosofia. Eu li os evangelhos apócrifos. Eu tinha uma sede absurda. Por quê? Eu queria tampar aquele vazio dentro de mim. Eu queria respostas. Eu queria saber por que minha vida tinha se tornado aquilo. Eu me sentia extremamente sozinha. Quando, um pouco antes do meu padrasto ir embora, eu tenho uma irmã que é filha dele, e eu lembro, gente, que era uma das feridas, assim, das piores da minha vida. Eu lembro que quando eu me casei, eu ia no mercado, só comprava coisa de criança, danoninho, bolacha, porque ele dava uma cestinha na mão da minha irmã e falava assim: pega tudo que quiser. E virava para mim e falava: como você não é boazinha comigo, você não vai ter nada. E assim, a gente não podia comer, nem eu, nem meu irmão, as coisas que eram da minha irmã. E aí, eu entrei assim, numa ânsia para conhecer Deus e, ao mesmo tempo, no teatro. Gente, é um mundo. Eu estive assim, conheci muita gente famosa, trabalhei com alguns. Estive em uma companhia que chama Companhia Vento Forte de teatro, muito conhecida. Fui bem, mas aí eu conheci um professor, na época, num curso de direção da USP que eu fiz, e a gente começou a namorar. Pensa, se era ruim, a coisa ficou pior. Porque ele tinha uma vida muito desregrada, muito... gente, não é querendo difamar, mas é um lugar assim, onde todo mundo namora todo mundo. Namora não, fica. Homem, mulher, mulher, homem, tanto faz. E para mim, que estava na busca ali, eu não me encontrava ali, graças a Deus. Mas ele começou a me pressionar para ter uma vida mais promíscua. E aquilo foi me causando muito mal. E aí eu lembro de um dia a gente discutindo, eu descendo as escadas da casa dele, e ele parou de falar. E eu senti que algo iria acontecer. E ele agarrou nos 2 corrimões da escada, corrimãos, né, da escada, e com as 2 pernas chutou minhas costas. Eu desci rolando a escada. E daí para frente, eu só apanhava quase todos os dias. Eu chegava em casa roxa, mas eu ganhava muito bem. E estava só eu, minha mãe e meus irmãos. Eu precisava ajudar. E eu não tinha coragem de contar o que estava acontecendo. E aí, eu apanhava e voltava, e continuava, e tentava. E chegou um momento que ele passou de todos os limites. Ele me bateu tanto, me violentou. Eu fui para o hospital, muito machucada. Os médicos disseram que eu nunca teria filhos. Para vocês verem que nunca para médico não é nunca para o Senhor. É só um testemunho. Amém? Eu não sei até aqui
o que você já viveu, se já viveu algo parecido. Mas creia, o Senhor tem uma vírgula na sua história. O Senhor tem um começo novo. Nesse momento eu decidi que não dava mais. Larguei tudo. Fui dar aula na prefeitura. Larguei teatro, larguei promessa de futuro na carreira, não queria mais. Não fazia mais sentido. O que eu buscava não era aquilo. O que eu buscava era outra coisa. Comecei a estudar teologia. Conheci um rapaz da igreja católica, ministro da palavra. Nessa época, gente, eu era apaixonada por quem fala bem. Oh, meu Deus, se tivesse um homem jovem, bonito, pregando, eu apaixonava. Era muito superficial minha relação com o que é um homem. Eu não sabia, porque meu pai não esteve. Meu irmão se perdeu. Meu padrasto, então não tinha ideia. E aí, em um ano, eu fiquei noiva, eu namorei, noivei e casei. Ano de 2000, 23 anos atrás. Minha mãe se converteu, meu irmão teve uma pré-overdose, se converteu. Depois disso, virou missionário, missionário da Igreja Católica, mas é missionário. E acabou uma parte ali da história do meu padrasto e tudo mais. Meu pai perdeu tudo. Meu irmão trouxe ele para casa para morar no quartinho no fundo. E começaram todos a ir para a igreja. Me casei no ano de 2000. Passou um tempo, fiquei grávida, perdi um bebê. Convenci meu coração de que não poderia mais ter filho. Fiquei 7 anos casada. 5 tomando antidepressivo, porque ele tinha um diagnóstico de bipolaridade. Quando o Pedro nasceu, em 2006, ele me fazia pegar o meu carro, colocar ele no bebê conforto e sair de casa. Eu andava a madrugada inteira com meu filho no carro para ele dormir. Quando o Pedro estava com 4 meses, ele falou para mim: não estava pronto para ser pai, estou indo embora. Aí, o vazio, que já era grande, ficou imenso. Com eu e o Pedro, né, Pedro? Perto do Pedro completar 1 ano, eu me aproximei, porque eu já conhecia o João Paulo. Ele se aproximou, começou a cuidar de mim, cuidar do meu filho. Íamos direto para o hospital, porque o Pedro é asmático. E ele falou assim: vamos num culto? E eu falava: não, eu sou católica, já dava curso, mas não preenchia. Por quê? Porque Júlia, o véu ainda não havia se rasgado. E nesse culto, gente, num único dia, numa única tarde, à espera de quase 30 anos, aconteceu.
Eu já sabia teologia, eu já sabia de todas as experiências dos padres da igreja, mas eu não tinha experimentado o Senhor. Nessa tarde, o texto foi exatamente esse que a Júlia leu, porque nada é o acaso. O Senhor rasgou o verbo, mas Ele não rasgou só o véu, de alto a baixo. Ele rasgou meu coração. Ele expôs as minhas vísceras. Ele tirou, debridou meu coração. Ele abriu a ferida. E eu entendi que eu era amada. Oh, meu Deus, eu era amada por Jesus. E sabe o que mais? Eu podia amar meus pais. Eu podia amar minha família. Eu podia entender que eles também não tinham para me dar aquilo que eu precisava. Aí começamos a nossa aventura como família, de casar, e eu não queria ter filho. Eu falava, vai que ele vai embora. Vai que ele fala para mim, não estou pronta, brincadeira. Mas eu tinha muito medo de ter outro filho. Mas era algo que todos os dias, o Pedro ficou crente muito rápido. Toda noite ele me chamava para orar, se eu não fosse. E ele orava e pedia a Deus um irmão. E o Lucas veio meio assim, sem querer. Sem querer não, porque o Pedro fala, eu orei muito. E ele disse uma das frases mais incríveis. Agora, mãe, todos nós temos uma ligação. Porque o João, que é o meu melhor pai, é pai do meu irmão. E a gente nunca vai se separar. Eu queria chamar o Gé para vir tocar, para vir ministrar, mas eu queria dizer para vocês, não chorem de tristeza. Olha a família linda que o Senhor me deu. Então, se você chegou hoje aqui, triste, desanimado, achando que não tem mais para onde ir, gente, Deus tem sempre um ponto final, um parágrafo novo, uma história nova. E hoje o Senhor me confidenciou que Ele queria curar corações. Então, eu vou pedir para quem quiser vir aqui na frente, que tiver uma história com sua mãe, com seu pai, com o seu passado, que precisa perdoar, que precisa se sentir perdoado, que precisa amar. Vem aqui, vamos orar junto, vamos pedir ao Senhor para que Ele possa fazer uma nova história. Enquanto você cria coragem para se levantar e não me deixar aqui na frente sozinha, eu preciso dizer, pais, sejam o melhor marido que vocês possam ser para sua esposa. Porque a sua filha, Alan, vai olhar para você e quando qualquer pilantra aparecer no caminho dela, ela vai falar, isso não serve, não está no padrão do meu pai. Amém? Porque o padrão do meu pai é alto, a estrutura dele é o Senhor. Amém? Filhos, o
Pedro fala que eu sou uma mãe meio chata. Isso mesmo. Ele falou: mãe, você me falou um monte de coisa. Eu cheguei no culto, o Alan pegou tudo de novo. Eu falo, falando das prioridades, daquilo que era essencial, falando para ele enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Filhos, agradeçam a estrutura. Agradeçam que você tem um pai e uma mãe para obedecer. Façam isso com alegria. Amém?